gente vai para um assunto agora super importante, porque deve ter muita gente sofrendo com isso e até chegar no diagnóstico, algumas mudanças de repente são muito bem-vindas, né, até como tratamento desta questão. E aí, ter o diagnóstico certinho é o que realmente vai fazer com que você tenha um resultado na melhora. A gente vai falar de hérnia de hiato. Alguém já ouviu falar a respeito do assunto? Convidamos mais uma vez o gastrocirurgião e endoscopista, Dr. Eduardo Greco. Bem-vindo. Como vai? Tudo em ordem, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bom tê-lo aqui, doutor. Obrigado pelo convite novamente. Sempre maravilhoso bater papo com você. Obrigado. É claro que a gente sempre abre o assunto. Quem quiser essa oportunidade para fazer outras perguntas de outros assuntos relacionados à área, fiquem à vontade no @VocêBonitaTV. Mas o assunto de hoje é a hérnia de hiato. Isso. Então, queria que você comentasse, a gente tem até um vídeo para ilustrar o que acontece. A gente mandou uma animação para o pessoal entender. Legal, casa, né? Isso, legal. Então vamos começar explicando o que é, depois a gente vai relacionando aí com algumas coisinhas, inclusive com o refluxo, né? Isso. A hérnia de hiato ela é uma alteração anatômica que a pessoa vai desenvolver na parte que é a transição do esôfago para o estômago. Tá. Então, a hérnia de hiato é uma parte do estômago, ali a animação, Carol. Então, a parte de cima ali do estômago, ela vai passar por aquele buraquinho que a pessoa está vendo ali. Aquilo ali é o hiato, a gente chama de hiato. Na parte médica, chama hiato, que é como se fosse aquele buraco. Então, uma parte ali do estômago, onde a gente tem o esfíncter que está pulsando ali, essa musculatura, ela, por alguns motivos que a gente vai discutir aqui, alguns fatores, alimentação, etc. Tá vendo? Um pedacinho do estômago subiu, migrou, que a gente fala. Então, ela sai do espaço do abdômen e vai para cima daquele músculo que é o músculo diafragma, que divide o nosso tórax do nosso abdômen. Entendi. Então, um pedacinho do estômago sobe, o que acontece? Como ele sobe, não vai mais ter o controle da acidez. O ácido do estômago não vai ficar mais preso ali embaixo. Entendi, o então, ácido também vai subir. O ácido também vai subir e o que acontece? Quando sobe, a pessoa começa a ter sintomas e a gente vai começar a falar do que aqui? Refluxo, doença do refluxo. Então, a hérnia de hiato vai propiciar para os pacientes a começarem a desenvolver sintomas relacionados ao refluxo. Então, você vê novamente uma outra animação, ó. A gente tem a parte normal, o estômago normal, o diafragma, que é esse músculo que divide o tórax do abdômen, da barriga, né? E aí o que acontece? Uma frouxidão ali, e alguns motivos, alguns fatores que a gente vai discutir aqui um pouquinho, esse pedacinho do estômago sobe. Olha, parece uma bexiguinha, né? Fica uma bexiguinha ali para cima. E como está ali, o que acontece? Não tem mais a parte do músculo e do esfíncter que fecha. Então, a pessoa, a gente vai falar alguns sintomas, mas ela vai sentir mais sempre que estiver relacionado a algo com a alimentação, até pela produção do ácido. É isso então, aí, não está comendo, está tudo normal. Está tudo bem. Mas ingeriu alguma coisa, produziu ácido, aí vem o problema. Vai ter problema. Então, tem pessoas que têm refluxo e não possuem a hérnia, que é simplesmente a questão comportamental e etc., uma série de outros fatores, que a pessoa vai ter refluxo. E o que a pessoa sente no refluxo, né? Sente dor, sente aquela azia, aquela queimação, mal-estar. Tem pacientes que têm pigarro, que incomodam muito. Um gosto, né, muitas vezes. Um gosto amargo. A pessoa fala, doutora, minha boca é amarga, eu tenho muita tosse, eu tenho pigarro o tempo todo, eu tenho dor de garganta. Tem pacientes que acordam à noite com sufocamento. E aí, quando você vai investigar, a gente faz uma endoscopia digestiva. Né? Então, através da endoscopia digestiva, a gente consegue identificar se a pessoa tem só o refluxo, é só acidez ou se tem a hérnia. Não tem outro jeito, tem que ser com essa endoscopia. Isso, a endoscopia é o padrão ouro, exatamente, é isso que a gente fala. A tomografia, o exame radiológico, a gente também conseguiria identificar a hérnia, mas o padrão ouro é a endoscopia. Realizando a endoscopia, você que tem o sintoma em casa, vai conseguir identificar a hérnia. E a partir daí, dependendo do tamanho da hérnia, dependendo dos sintomas, a gente vai poder tratar de uma forma adequada o paciente. Hoje a gente tem várias maneiras de tratar, a gente tem como dar para o paciente uma alternativa de tratamento. Agora, para que a gente chegue aí nessa mudança até fisiológica, como você comentou, anatômica, né, que fica aparecendo a bexiguinha que sobe um pedacinho ali do estômago, quais são os principais, então, né? Fatores aí que podem prejudicar. Porque pelo que eu li e estudei, está muito relacionado a um ganho de peso excessivo, né? De estar ali acima do peso. Então, o que a gente tem assim, o refluxo, em geral, ele acomete uma grande porcentagem das pessoas. Saiu um estudo novo da FBG, que está em todas as redes agora, que mais de 57% das pessoas acabam tendo sintoma de refluxo. Agora, a doença mesmo, a pessoa que tem incontrolável, cerca de 20% a 30%. E aí, nessas pessoas, o que a gente fala de doença? Ou só é a frouxidão do músculo, tem um músculo aqui que divide o esôfago do estômago, que é uma válvula que fecha, que é o esfíncter, é uma frouxidão desse, ou essa partezinha do estômago que sobe.
Certo. E nessas pessoas, quando você faz a endoscopia, você vai identificar que essa hérnia subiu, onde você vê o maior número de pessoas, mulheres, e a obesidade. Tá. A obesidade é um grande fator para a hérnia. As pessoas com maior idade, com envelhecimento, você também tem o músculo, ele já não consegue mais comportar. Então, no envelhecimento normal das pessoas, existe uma frouxidão muscular e às vezes você em idosos também é comum encontrar mais a hérnia. Agora, o jovem, o adulto jovem está muito ligado à obesidade. Por quê, Carol? Porque a pressão do abdômen, a pressão na barriga fica maior que o tórax. Igual a gente estava falando na hora da animação, né? Aqui no meio a gente tem um músculo, que é o diafragma. Esse músculo, ele divide a barriga do tórax. Se a pressão aqui aumenta, e geralmente a obesidade vai fazer o quê? Aumenta a pressão, comprime os órgãos, o excesso de gordura. E aí ele sobe. Aperta o estômago sobe. Tanto que quando você trata a obesidade, você trata primeiro com o comportamento, com a alimentação, você reduz essa hérnia às vezes. Às vezes até ela volta pro lugar. O paciente perdendo peso melhora. A hérnia melhora isso, por conta que é só da pressão abdominal. E em alguns casos, se o alargamento for muito grande, muito tempo de obesidade, não vai ter jeito. Aí vai ter que tratar cirurgicamente. Corrigir hérnia é só cirurgicamente. Cirurgicamente. Exatamente. Mas, então, a minha dúvida é a seguinte, por se tratar, tá ligado muito aos hábitos também, não dá para dizer que é um problema ligado a uma parte hereditária, genética. Não tem muito essa ligação. Não tem essa ligação, né? É claro que pacientes que, história familiar de refluxo, de dor, de gastrite, meu avô teve hérnia, você tem sempre que pedir para esse paciente. Aumenta a chance. Tá. Aumenta a chance. Mas é muito ligado, agora você estava com uma pauta maravilhosa, né, sobre alimentação, eu estava acompanhando, e você vê as pessoas para entender o alimento que está digerindo, de que forma, o que está acontecendo com o meu organismo, né? Então, a doença do refluxo e a pessoa que vai desenvolver a hérnia está totalmente ligado a comportamento e alimentação. Esse é o primeiro passo para a gente tratar você que está em casa, é procurar o médico, procurar o profissional, procurar o acompanhamento nutricional, igual foi apresentado aqui. Primeiro que vamos organizar o comportamento e a sua alimentação. A partir daí, nós vamos ter passos. Então, se a pessoa não melhora fazendo tudo direitinho, né? Mas, doutor, eu estou fazendo direitinho, estou seguindo as orientações e estou com queimação, estou com sintomas. Aí a gente tem medicações para atuar. Você vai fazer uma endoscopia e vai atuar com medicações. A hérnia, se ela tiver até 2, no máximo 3 centímetros, que a gente consegue medir isso. Por endoscopia, o médico, ele vai examinar e ele consegue medir. Então, a gente chama de hérnias pequenas, até 2, no máximo 3 centímetros, ainda existem também alternativas endoscópicas de tratar. Interessante. Tem uma alternativa por endoscopia, que você vai lá e fortalece a musculatura, tá certo? Fortalece aquela musculatura do esfíncter, onde não está atuando de forma adequada, tá? Ou por endoscopia, ou por um marca-passo, que hoje também há disponibilidade disso. Olha que interessante. São 2 tratamentos novos aqui no Brasil, cerca de 2 anos, que está disponível, mas você pode tratar. Agora, se a hérnia for grande, que a gente chama de hérnia volumosa, se o médico lá fizer a endoscopia e detectar uma hérnia acima de 3 centímetros, aí é tratamento cirúrgico. Aí é só cirurgia. Aí precisa fazer a cirurgia e resolveu tudo, Carol? Não. Tem que mudar os hábitos, né? Medicina é isso. As pessoas precisam entender que a pessoa tratou, corrigiu, faz uma cirurgia, o médico, o que ele faz na cirurgia, né? A gente coloca de volta no lugar aquela parte do estômago, né? Só que se não mudar, ela vai subir de novo. Coloca de volta, amarra, fecha aquele ato, fecha o buraquinho ali, deixa apertadinho, deixa bonitinho. A pessoa o quê? Se não se adequar, comportamento errado, começa a ganhar peso de novo, começa a forçar aquela região, pode voltar a hérnia de novo. E aí você tentar corrigir novamente é complicado. Operar em cima de uma nova operação, uma outra cirurgia é mais complicado. Então, a primeira coisa é procurar o médico, né? Diagnosticar legal, direitinho, o que você tem, onde eu posso me tratar, é só remédio? A minha hérnia é pequenininha, eu tenho de repente essa alternativa nova, endoscopia ou marca-passo, ou não, minha hérnia já é grande. Que é menos invasiva, Agora, né? a hérnia é grande, você está muito obeso? Você está muito obeso? Vamos primeiro reduzir seu peso, vamos primeiro melhorar suas condições e aí você repete uma nova endoscopia, às vezes corrige isso. É verdade. Existe uma correção. E você sabe que hoje mesmo eu estava ouvindo num dos jornais da manhã que eu estava acompanhando, falando a respeito desse número aí que em mulheres... Isso, exatamente a informação. Foi hoje mesmo, foi hoje? Isso é porque a gente acabou de sair de uma semana brasileira de aparelho digestivo e a Federação Brasileira de Gastroenterologia divulgou novos estudos com números. Perfeito. Então está à tona esse assunto mesmo. Foi bem hoje. Eu vou colocar uma perguntinha do público, a gente vai continuar falando, inclusive vamos falar a respeito do refluxo, que é algo aí mais comum do que a gente imagina, mas que tem que tratar. Na tela, então, quem escreveu pra gente. Obrigada, Júlia, um beijo para você. Existe algum alimento, então, que pode influenciar na hérnia? Isso que é importante, né, Júlia? Obrigado pela questão. Influenciar diretamente a hérnia vai ser você ganhar peso.
Então, se você comer alimentos gordurosos, só doces, etc., vai ajudar a você poder, no futuro, desenvolver a hérnia de hiato. O que é importante da alimentação, a gente conversar, é o refluxo. Você que tem a hérnia, que tem o refluxo, aí tem alimentos que pioram o refluxo, né, Carol? Então, assim, o que o pessoal tem que entender em casa. Primeiro, fumo. Cigarro, péssimo. Cigarro de jeito nenhum. Cigarro queima, aquela fumaça não vai só para o pulmão, ela vai para o esôfago também. Puxa vida. E aquele é irritativo extremamente. Então, além de prejudicar o pulmão, também prejudica o trato digestivo. Tá. Então, o cigarro abolir. Além disso, a gente brinca até que cabe na mão. Principalmente frituras, refrigerantes. Porque isso aumenta a pressão abdominal. Você come muita fritura, vai ter o quê? Mais ácido para digerir aquele alimento. Você come muito refrigerante, é cheio de gás no seu estômago. Então isso vai prejudicar, vai aumentar a pressão abdominal, vai fazer você ter mais refluxo e aumentar a pressão, podendo prejudicar para a sua hérnia. Eu sempre falo, quando alguém fala para mim, cara, eu quero parar de tomar refrigerante, o que eu posso fazer? Aí eu sempre falo uma coisa que eu já fiz aqui no ar ao vivo, doutor. A experiência, você pega o refrigerante e joga em alguma pia. Isso é espetacular. Faça isso. É, aí você vai ver assim, aí você pensa, nossa, isso está fazendo com o meu... não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Você nunca mais vai tomar. E qualquer tipo de refrigerante, né? Uma coisa que as pessoas também confundem rapidamente para a gente aproveitar. Ah, mas eu tomo refrigerante zero. O zero, ele só não tem o açúcar. Ele foi feito para o diabético. Mas ele é rico em sódio, rico em substâncias que fazem mal para o seu organismo. Fica lá. Então, não é legal. E os alimentos que vão irritar diretamente e vai piorar, a pessoa que tem hérnia vai ter piora, e aí é controlar, comer de forma, né, adequada, olhar e saber que não vai acabar o mundo, que depois de amanhã vai ter... Eu fiquei acompanhando a reportagem, que maravilhoso isso mesmo. Achei espetacular. Eu penso assim. No consultório a gente tem que passar isso, porque as pessoas morrem de medo que vai estar proibida de tudo. Não é proibida. O duro é que as pessoas têm o 880, né? Ou não querem comer nada ou querem comer de tudo. E aí o desequilíbrio é ruim também. É verdade. Porque o organismo precisa de açúcar também. É verdade. Não é para você não comer açúcar. Na quantidade certa. Não é para você não comer o carboidrato, só que tem o carboidrato correto, tem o legume correto. É a maneira de se comer também. Agora, antes de colocar uma pergunta do público, até para as pessoas pensarem, quem tem a hérnia de hiato sempre vai ter refluxo. Agora, nem todo mundo que tem refluxo tem a hérnia. Perfeito. Certo? Isso, perfeitamente. Então, assim, a pessoa descobriu que ela tem a hérnia, certamente ela já está com sintomas do refluxo. Exatamente. Mas ela pode estar com sintomas do refluxo e não ter nada de hérnia. Isso, a pessoa pode Tranquilo. ter refluxo, não ter hérnia, absolutamente nada. Aí o médico vai lá e faz endoscopia. Agora, quem tem hérnia, por conta daquele pedacinho do estômago que sobe, vai ter refluxo. E às vezes o que acontece? A pessoa tinha sintoma, tinha refluxo, não procura o médico. Você vê na pesquisa que lançaram, 32% das pessoas se automedicam. Então... Meu vizinho tomou aquele remedinho e melhorou. Só que o remedinho não vai melhorar só a hérnia. Se a hérnia for grande, precisa de uma cirurgia. Aqueles prazóis da vida que não são vendidos tem que saber tomar. Exatamente. Então tem que saber tomar de forma correta a medicação, porque senão isso, você tinha já o sintoma, mas você tem a hérnia, vai piorar. Então o que você falou é corretíssimo. Quem tem hérnia vai ter refluxo. Grande chance de ter refluxo. Agora, tem pessoas que têm refluxo e não têm hérnia. Aí tem que o quê? Tratar rápido para não desenvolver a hérnia. A hérnia, se não desenvolve. Isso. E evitar os alimentos que vão piorar. Que vai ser, além do que a gente conversou os dois, você tem álcool, chocolate e café. Eles inibem diretamente, eles são irritantes diretos, vamos dizer assim, para o pessoal em casa entender. Então, não é que você proíbe, mas quando a pessoa come muito isso, ela vai ter pior, vai então, sentir mais crise, né? Exatamente. Vai se sentir mal. Então é a maneira de tratar, né, Carol? É tratar da maneira adequada, evitar no momento certo, e aí você em casa, quando estiver controlada, vai ter o momento de poder comer o seu chocolate. O duro não é o café, você toma um café com leite de manhã, você toma um café depois do almoço, esse não é o problema. O problema é que tem gente que toma café a cada 20 minutos. Café puro, isso vai dar problema. Tem perguntinha do público na tela, olha lá. Obrigada, Gabriele, um beijo para você. O nervoso e o estresse do dia a dia pode piorar, então? A dor da hérnia, no caso, assim, os sintomas do refluxo, né? Vamos colocar dessa forma. É muita coisa ligada a essa nossa parte, assim, tem, né, relação com emoção, totalmente, né? Gabriela? Totalmente. A Gabriela é uma ótima pergunta, né, Carol? E tem muito a ver. Por quê? Quando você está estressado, você só se preocupa com o trabalho que acontece com você, para você mesmo. Você deixa de se cuidar. Então a pessoa, eu não tenho tempo para ir na academia, eu não tenho tempo para comer direito, eu não tenho tempo para almoçar. Então a questão do estresse está envolvida porque a pessoa muda os seus hábitos. Então a pessoa não toma um café direito, fica horas sem poder almoçar, porque está vivendo numa rotina estressante, desgastante, dorme mal. Isso é péssimo, Isso é muito péssimo. Então, a pessoa já acorda cansada, né? A pessoa acorda, parece que está devendo alguma coisa. Então o estresse influencia diretamente em qualquer sintoma. E se a pessoa... Se o órgão frágil está ali, é a hérnia, ela tem uma hérnia, ela tem um refluxo, aonde que vai ter a piora no momento de estresse dela?
vai ser nessa situação. Engraçado, né? Todo mundo tem um órgão mais frágil, né? Exatamente. Tem pessoas que têm insônia, que não dormem de jeito nenhum, tem uma que tem uma irritabilidade, tem outra que não consegue regularizar o intestino, tem outras que o problema é cardíaco. Então nós, claro, temos a nossa genética, né? A nossa família genética traz algumas situações onde você tem que olhar para o seu pai, para o seu avô, entender, olha, meu pai teve aqueles problemas, para você começar a se cuidar diretamente aquilo. E além da questão genética, tem a questão o quê? O ambiente. Aonde nós vivemos, o que nós comemos. Aí, a partir daí, você vai começar a poder desenvolver esse tipo de problema. É verdade. E olha, gente, a medicina oriental, daqui a pouquinho a gente vai falar de aromaterapia, aliás, ela já está ali, mas a medicina oriental, esses estudos aí, a medicina chinesa, explica muita coisa. Eu adoro, eu viajo nos assuntos. Hoje tem muitos congressos, hoje abrem muito espaço para isso, para você também unir as coisas, né? A forma de respirar, entendeu? A forma de você se alimentar. Às vezes você está comendo direito, mas come em 1 segundo. Aí aquele alimento também não te fez bem. Então tem muita coisa que é comportamental. Na tela, mais perguntinha, dá tempo, olha lá, quem escreveu pra gente. Obrigada, Alessandra, um beijo pra você. Qual tipo de alimento ajuda, então, a não ter o refluxo? Existe alguma coisa que a gente possa fazer no momento da crise, então, que até aumente o conforto? Isso, exatamente. Então, nesse momento, as pessoas têm que o quê? Comer de forma saudável, que a gente diz, né? Então, se hidratar bastante legume, bastante verdura. Então, comer proteínas de mais fácil digestão, um peixe, uma proteína branca vai ajudar na digestão, né? Então, você fazer com que o seu intestino trabalhe de uma forma melhor. Então, você se organizando, comendo de forma saudável e comer a cada 3 horas, geralmente a gente pede, mas não é a cada 3 horas, a pessoa pensa assim, né? A cada 3 horas eu preciso sair lá na padaria comer um lanche, não. É ter algo para o seu organismo, para o estômago não ficar vazio, cheio de ácido lá. Tá. Então é comer pausadamente e de forma equilibrada. E a história do limãozinho ali no em jejum? Isso é uma coisa interessante também. É bom. Isso é bom porque o estômago é ácido. Você às vezes toma um leite, alguma coisa básica, que o pessoal fala, nossa, eu tenho uma sensação ótima, doutor, mas depois vem um efeito rebote e produz mais ácido. Então, uma colher de vinagre de maçã, um copinho de água com gotinhas de limão ajuda a equilibrar essa acidez. Também é legal, uma dica boa. É legal, para sair do jejum. Uma dica boa. Muito bom. Ou enfim, não sei se sai do jejum, mas assim, ao acordar, né? Vamos já dizer ajuda. Assim, já ajuda. Obrigada, doutor, mais uma vez, doutor Eduardo Grego, gastrocirurgião, endoscopista. Sempre um prazer bater papo com ele. Uma simpatia. Adoramos você, doutor. Volte logo. À disposição. institutoendovita.com.br, o site para você ter mais informações e encontrar o trabalho do doutor. Instituto Endovita. O Vita com 2 T's, tá? Endovita, tudo junto.com.br. Muito obrigada. Muito obrigado. Ótimo finalzinho aí de semana, doutor. Obrigada. Até a...